Gente, eu queria conversar com vocês sobre as ações do Itaú. Na verdade, essa é uma demanda que surgiu no final da semana passada de um cliente que nos procurou, preocupado, com o desempenho do Itaú nos últimos dias. É um cliente que tem Itaú na carteira e ele me perguntou se era o momento de vender ou se poderia manter essas ações dentro da sua carteira de investimentos. E aí eu queria aproveitar essa dúvida para falar um pouco sobre como é o nosso processo de análise, nosso processo de tomada de decisão de compra, venda ou manutenção de uma ação em carteira. Mas antes da gente começar, já manda aí no direct se você tem as ações do Itaú, se você tem Itaú na sua carteira, ou se você pretende ter, se ela está no seu radar de análise para que ela passe a fazer parte aí do seu patrimônio financeiro. Sem mais delongas, gente, já entrando no nosso conteúdo, quando nós falamos do Itaú, a primeira coisa que eu costumo olhar, não só do Itaú, mas na análise de qualquer ativo, é aquela curiosidade, Poxa, vamos ver o desempenho histórico dessa empresa ou desse fundo de investimento. Aqui vamos ver o desempenho histórico do Itaú, que é a imagem que você está vendo na tela agora dos últimos 5 anos da ação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma tendência de alta. Nos últimos 5 anos, apesar daquele ponto completamente fora da curva lá no começo de 2020, que não foi só com o Itaú, foi com todo o mercado de todas as empresas de todo o mundo, que você teve aquela queda brusca da cotação por conta da pandemia. Tirando isso, você percebe que, apesar de ter um gráfico repleto de altos e baixos, você tem uma tendência de alta, Você tem a valorização dessa empresa ao longo do tempo. E isso é bom. Por quê? Porque isso faz com que o Itaú passe no nosso primeiro e mais grosso filtro aí de análise antes de nós darmos continuidade ao estudo, Apesar que quando você vê aqui, se você coloca uma lupa, deixa eu colocar aqui nos últimos 30 dias, se você coloca uma lupa nas ações do Itaú, que é a imagem que você está vendo agora nos últimos 30 dias, de fato ele apresenta uma queda, Começando lá na semana do dia 20/3 até hoje, existe uma queda quase que constante das ações dessa empresa, mas aí a gente já vai detalhar mais isso ali na frente. Bom, passou no primeiro filtro, historicamente ele tem uma tendência de valorização. Nós vamos começar a fazer aquilo que a gente chama de análise fundamentalista nas ações do Itaú. A análise fundamentalista, para quem não sabe, é o estudo dos indicadores financeiros da empresa. Lembrando que se você quiser esse tipo de análise para sua carteira, quiser esse tipo de acompanhamento para o seu patrimônio, é só me mandar um direct, porque seja na consultoria pontual para avaliar a carteira, avaliar soluções financeiras que você eventualmente tenha, ou no acompanhamento mensal para fazer o processo mais próximo de consultoria, toda essa análise nós fazemos para você de forma personalizada, de forma detalhada, para que você tenha o melhor ativo possível, que é poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Dito isso, nós vamos aqui para a nossa análise do Itaú e nós percebemos que historicamente, o primeiro indicador que eu costumo olhar, que é o pagamento histórico de dividendos, o famoso dividend yield, nós percebemos que o Itaú ele tem pago bons dividendos, Aqui na média está 9,5% de dividend yield, o que é ótimo para o nosso mercado, Para quem quer viver de dividendos, poxa, se esse fosse o único indicador, o Itaú passaria aí tranquilamente. Outro indicador que eu gosto de olhar é o indicador de endividamento. E quando nós vamos para os indicadores de dívida do Itaú, a gente percebe que a dívida está bem controladinha, O Itaú ele tem plena capacidade de arcar com as suas obrigações sem nenhum tipo de problema. Por que é importante olhar endividamento? Porque na hora, assim, pensando como empresa, na hora de você fazer a projeção de receita, você coloca o número que você quiser. Se ele vai acontecer ou não, é outra coisa, é problema do comercial. E do comercial e de uma série de fatores que nem sempre estão na mão do comercial. Então, o valor de receita ele pode variar muito ao longo do tempo. Isso pode impactar o endividamento. Por quê? Porque apesar de receita a gente poder colocar qualquer coisa, e pode acontecer ou não acontecer ao longo do tempo, quando a gente coloca despesa, no orçamento, é muito provável que ela vá acontecer.
Então a gente percebe aqui que mesmo com o Itaú fazendo um investimento em mudança de cultura, fazendo gastos grandes, né, para se adequar aos padrões mais modernos, para bater de frente com esses bancos digitais, você percebe que ele tem bala na agulha para arcar com tudo isso aí ao longo do tempo, né? Então, indicador de dividend yield, de pagamento de dividendos, ok, passou. Indicadores de endividamento, passou também. Vamos dar uma olhada nos indicadores de rentabilidade, né? E aqui, na indicação de rentabilidade, né, o indicador que eu gosto de olhar é o ROI, que dá a expectativa de quanto que a gente pode ter de retorno dessa ação ao longo dos anos. A gente tem um ROI aí de 17,34%. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter 17,3% de rentabilidade com o Itaú esse ano? Não. Ele quer dizer que ao longo dos anos tem-se a expectativa de ter esse retorno anual. Pode ser que você perca um pouco esse ano, pode ser que você ganhe muito mais esse ano, e aí no ano que vem você vai ganhar um pouco menos. O ponto é que, historicamente, na média, você, se nenhum outro indicador mudar, você vai ter algo próximo de 17,3% ao ano de rentabilidade. E, por fim, o indicador de crescimento, né? Eu gosto de olhar o crescimento médio ponderado dos lucros dos últimos 5 anos. É o famoso, para quem é da área de controladoria, contabilidade, aí, é o CAGR, só que calculado na linha do lucro e não da receita. E o CAGR lucro do Itaú, dos últimos 5 anos também, está em 6,54%. Ou seja, você tem uma expectativa de crescimento bacana, você tem um indicador de rentabilidade muito bom, você tem um endividamento controlado e você tem um histórico de pagamento de dividendos muito bom. Em outras palavras, do ponto de vista quantitativo, que é um filtro um pouco mais fino que a gente usa, o Itaú também passa, apesar da oscilação da semana passada. E por fim, nós vamos fazer uma análise qualitativa. O que é análise qualitativa? É literalmente entender como que é o comportamento do grupo controlador do Itaú com as ações. O que eu quero dizer com isso? Poxa, a diretoria, o conselho, os donos do banco, eles estão comprando ações, estão vendendo ações ou estão mantendo? E quando a gente olha a movimentação das ações do grupo controlador, nós percebemos que existe uma tendência de manutenção dessas ações com viés de compra, né? A diretoria está comprando ações do Itaú, ou seja, as pessoas que têm a maior quantidade possível de informação do banco, na conversa de bar, eles estão colocando deles na reta, eles estão comprando ações, eles estão mantendo a posição acionárias deles, ou seja, não tem ninguém vendendo ações de forma desenfreada. Veredito: apesar da oscilação da semana passada, vale a pena para esse cliente, nesse caso específico, manter Itaú na carteira. Lembrando que esse vídeo, apesar do tom didático dele, ele não é uma recomendação de compra. Tudo que eu comentei é num universo de manutenção de longo prazo, que é o que esse cliente demandava. Usei o exemplo dele, usei a dúvida dele para falar um pouco sobre nosso processo de tomada de decisão sobre um investimento. Não necessariamente é a melhor decisão para você que está me assistindo. Então, de novo, se você quiser ter essa consultoria, seja no modo pontual, seja no acompanhamento mensal, me manda um direct aqui, a gente vai fazer a avaliação da sua carteira para entender se para você aqueles ativos que você tem são os melhores hoje ou se é um momento de abrir mão de uma posição, aumentar a posição em algum ativo para que você tenha o melhor ativo aí que a gente entrega, que é uma noite de sono bem dormida. Fechado, gente? Um grande abraço e até mais!